A divulgadora científica, doutora em microbiologia pela USP, Natália Pasternak, viralizou nas redes sociais por esses dias. Ela participava como convidada do Jornal da TV Cultura e ficou indignada com uma reportagem que falava em tratar com bom humor e leveza as pessoas que ainda não usam máscara. Com razão, né? Enquanto até mesmo nossos vizinhos latino-americanos iniciam suas campanhas de vacinação contra o Covid-19, o Brasil, que tem grande tradição, reconhecida internacionalmente, de saber vacinar a população, segue no escuro. Estamos todos frustrados sem saber o que temos realmente de eficácia e segurança das duas vacinas com as quais a gente tem os maiores acordos bilaterais, que é a da AstraZeneca e a do Butantan. Isso em uma época bastante complicada, com o número de casos e hospitalizações subindo, os hospitais públicos e privados reportando que as UTIs estão cheias e que vai faltar leitos se a coisa continuar assim. Enquanto isso, temos um ministro da Saúde quase inexistente, que quando aparece, atrapalha. É surreal a desconexão com a realidade que os nossos representantes do governo federal têm. Oi, Natália. Tudo bem? Ei, tudo bom? Que prazer de te ver, de te escutar, de estar junto, embora os motivos não sejam os melhores, né? Vocês marcaram para de tarde para a gente poder falar dos resultados da Coronavac, né? Que decepção, gente. O que foi isso? Então, o que foi isso? Me fala você. A gente fica transtornado, a gente que está, assim, a gente que não é do meio, né? A gente não consegue entender o que significa uma vacina que tem eficácia e segurança, mas não é divulgado o percentual dela, né? Não faz sentido nenhum. É um erro de comunicação muito grave, desperta desconfiança, dá margem a teorias de conspiração, a todo tipo de especulação do porquê que eles não estão falando, o que eles estão escondendo de nós, quando muito provavelmente é incompetência mesmo. Esqueceram de combinar com os chineses, aí falaram que iam divulgar, na hora a Sinovac falou, não, como assim vocês vão divulgar? Não pode. Então, provavelmente a incompetência, não acho que tem realmente nenhum problema com os dados, mas, de qualquer jeito, o exemplo é péssimo, a comunicação é péssima, mostra um desrespeito pelos jornalistas que foram à coletiva, um desrespeito pela população, a todo o nosso trabalho de comunicação da ciência, e dá trabalho para a gente, dá muito trabalho para o comunicador de ciência, porque agora é a gente que tem que acalmar a população que fica desconfiada e com razão, é a quarta vez que eles atrasam a entrega desses resultados. A gente está parecendo quadrilha de festa junina. Olha o resultado da Coronavac, é mentira! Mas espera aí, você acha que foram 4 adiamentos? Você acha que não tem problema com os dados? Eu espero que não tenha mesmo. Tomara que não tenha. Eu espero que não. Eu acho que assim, eu não quero justamente ser a pessoa que fica especulando se tem ou não tem problema. Eu prefiro acreditar na incompetência deles de comunicar com a população, porque eu acho que realmente eles são incompetentes para fazer isso. Né? Mas pode ter um monte de... Se a gente for especular, pode ser que a eficácia dê um pouco mais baixa do que eles esperavam e daí eles querem juntar com os resultados dos outros países, o que não estava previsto porque são ensaios independentes. Pode ser que os resultados não foram apresentados da forma correta para a Sinovac e para o comitê independente, o comitê reclamou, falou isso aqui está uma zona, melhor a apresentação desses resultados. Pode ser um monte de coisa que não quer dizer que a vacina é ruim. Entendi. E pode ser que a vacina é ruim. Mas não adianta realmente a gente ficar especulando. Né? Não tem especulação possível. Mas tem uma coisa que me chama a atenção. Bom, algumas coisas, né? O governador, ele ia de férias para Miami hoje, ontem. Ele está voltando, né? Ele está voltando.
E ele está porque o vice-governador testou positivo para a Covid-19, então ele está voltando. Mas você acha que é um exemplo ir para Miami de férias nesse momento, assim? É um exemplo do que não fazer, né? É um exemplo de como não se comportar, é um exemplo de desrespeito com a população, é um exemplo de dizer, olha, eu fiz o lockdown aí para vocês, mas eu estou indo lá para Miami fazer umas comprinhas, sabe? Já que São Paulo está fechado, eu vou dar um pulinho lá em Miami para fazer umas comprinhas de Natal e já volto, tá? Mas essa Coronavac pode ser uma bola de traço, né? Ou não? Pode, é por isso que eu acho que a gente não deve ficar especulando. Ela pode ser uma boa vacina, né? Tem uma frase de um escritor americano, Robert Heinlein, que ele fala: nunca atribua à malícia o que pode ser explicado por pura incompetência. Ah, tá. Então, sabe, eu realmente acho que os caras são tão ruins que é capaz de ser só incompetência mesmo, incompetência na comunicação, na prestação de contas. Agora, não você já sair comprando insumo, já dizem que vão ter 11 milhões de vacinas prontas até dezembro, sem ter esse número da eficácia comprovado, sem passar pela Anvisa, faz sentido? Isso todas as empresas estão fazendo e todos os governos. Isso foi feito desde o começo da pandemia, as empresas trabalhando no risco e os governos comprando no risco. Essa parte acho que não é preocupante, porque justamente todos os governos queriam ter as doses já adquiridas, né, previamente, porque saiu a eficácia, beleza, já está aqui, já vamos começar a vacinar. Então, foi realmente um trabalho no risco, tanto para as empresas quanto para os governos. Agora, essa vacina não está na Europa, nos países ricos e desenvolvidos, não se fala muito dessa vacina. Olha, a Europa e os Estados Unidos têm empresas americanas e eu acho que faz muito mais sentido para eles, né, valorizar uma Pfizer ou uma Moderna, né, que são empresas locais para eles, do que uma multinacional chinesa. Então, eu acho que isso também é um outro assunto que acaba dando margem para conspiração e que por não isso que é faz bom muito te ouvir. sentido, né? Certo. É a mesma coisa, se a gente tivesse uma vacina brasileira, a gente ia ficar com a nossa, a gente não ia precisar de nenhuma outra, a gente ia valorizar a vacina nacional. Sim. Quer dizer, pode ser um milagre essa Coronavac. Ela pode ser um milagre, porque seria já uma produção em escala bem grande para o Brasil. O Brasil já tem um sistema, um plano nacional de vacinação, quer dizer, tem um sistema, né, uma tradição nisso, né? Então, Eu não gosto de chamar de milagre, porque daí as pessoas acham que é fruto, né, divino e que caiu do céu e não é fruto do trabalho de ninguém. Mas eu acho que ela é uma aposta tão boa quanto qualquer outra, desde que ela apresente os resultados. Então, no momento, o Instituto Butantan e o governo do estado colocaram a gente numa posição onde a população estava extremamente ansiosa para receber essa informação, para receber esses resultados, e agora estamos todos frustrados, no escuro, sem saber o que temos de realmente eficácia e segurança das duas vacinas que a gente tem os maiores acordos bilaterais, que são a da AstraZeneca e a do Butantan. Então, porque a da AstraZeneca é que está sendo produzida na Fiocruz, né? Sim, e a da AstraZeneca com certeza vai atrasar para fazer o pedido da Anvisa, porque eles tiveram problemas nos testes clínicos que eles precisam refazer. Então, nós temos uma ideia de como vai ser a eficácia da AstraZeneca, que em torno de 62%, né, de acordo com a dosagem oficial que eles usaram, mas eles fizeram toda aquela bagunça com as dosagens que agora eles precisam resolver. Qual que seria um percentual razoável para a Coronavac? Acima de 50%, como a OMS determinou desde o começo. Já está valendo.
qualquer vacina acima de 50% já vai ser útil para ajudar a diminuir a taxa de transmissão da doença, ajudar a diminuir a incidência de doença grave e morte. Então, não é o ideal, não é uma maravilha, mas vai ajudar. E a gente sabia disso desde o começo, que vacinas com uma eficácia a partir de 50% iam ser aceitas pelas agências regulatórias. Tá, mas quanto maior o percentual, melhor, né? Melhor, claro, porque quanto maior a eficácia, mais você garante realmente uma imunidade de rebanho, até com uma cobertura vacinal que não precisa ser tão robusta. Quando você tem uma eficácia muito baixa, você precisa de uma cobertura vacinal extremamente robusta para você dar conta do recado, né? Então, o Coronavac continua sendo uma boa aposta, apesar de tudo. Continua. Eu realmente não acho que vai ser uma vacina ruim, mas realmente precisa de honestidade, transparência, respeito com a população, com os jornalistas, com os comunicadores de ciência. Será que eles estão tendo problemas nos estudos clínicos e por isso eles vão adiando? Não dá para saber. Não tem como saber. Não dá para saber. Não tem como saber. É o que eu falei, essas especulações vão aparecer a partir de agora, justamente porque eles não foram organizados o suficiente para conseguir conversar com o Comitê Internacional, conversar com a empresa produtora e ser honestos com a população, em vez de marcar uma coletiva de imprensa para hoje, falar, olha, infelizmente esses resultados nós só vamos ter em janeiro. Teria sido muito melhor. Então continua sendo uma boa aposta, é isso? A gente continua nesse pé. Dá para ter esperança, dá para ter um pouco de esperança. Dá para ter esperança. O difícil vai ser justamente manter as pessoas esperançosas com esse tipo de tratamento que elas receberam. Entendi. E o papel do Instituto Butantan nesse cenário, como é que você está enxergando? Péssimo. O Instituto Butantan está se comportando nesse quesito de comunicar com a sociedade de uma maneira desrespeitosa, justamente com a população, inábil e incompetente para fazer uma comunicação bem feita. Mas então, do ponto de vista científico, eles têm a excelência. O problema é de comunicação. Eu não tenho dúvida da competência técnica do Butantan, não tenho dúvida nenhuma. Mas a competência deles para comunicar com a sociedade é péssima. Certo. O resto é especulação, não dá para saber o que está acontecendo. Não dá. E o triste é isso, é saber que essa especulação, essa desconfiança, e que vai dar origem a trocentas teorias de conspiração, poderia ter sido evitada. Poderia ter sido evitada com uma comunicação transparente. Agora, então vamos falar das outras vacinas, já que não dá para falar da Coronavac. Se não der certo a Coronavac, aí a gente está na bacia das almas, né? Porque não tem nada, né? Não, se a Coronavac realmente se mostrar uma vacina ruim, que não dá para usar, a gente está num mato sem cachorro, porque a AstraZeneca vai demorar. A gente não tem nenhum outro tipo de contrato bilateral grande, a gente está aí numa fila de espera para comprar algumas doses da Pfizer, mas a Pfizer já garantiu doses para o resto do mundo, então a gente realmente entraria numa fila de espera que a Pfizer poderia entregar no meio do ano só. E a gente tem um acordo muito pequeno no COVAX, no consórcio da Organização Mundial de Saúde, que a gente aderiu, mas a gente aderiu pleiteando doses para 10% da nossa população. Então, nós temos 42 milhões de doses pleiteadas no COVAX. É isso que a gente tem. Então, é muito preocupante, na verdade. Muito. É muito preocupante. O Brasil, sem a Coronavac, o Brasil corre o risco de ficar descoberto. Uau! Complicado. Nossa, eu não estava sabendo disso. Isso é chocante, né? Bom, vamos torcer, né? Tem que torcer e esperar, né? Agora, o Pazuello, como é que você avalia ele nessa situação toda? Ele é quase inexistente, né? Quando ele aparece, ele atrapalha. Então, ele realmente tem sido um ministro da Saúde
que veio preencher um papel de que seria o grande mestre da logística e do planejamento, se mostrou completamente incompetente em logística e planejamento. Quer dizer, É a essa situação única das coisa... vacinas é ele, né? Seria a Sim, é ele. responsabilidade dele, né? Ele teria que ter feito os acordos bilaterais com outras empresas, com outras multinacionais, para garantir a compra de mais doses de vacinas e uma boa cobertura no Brasil. E, para isso, ele realmente se mostrou completamente inepto. Quando ele fala para que essa ansiedade, e quando o presidente da República chega e fala que ninguém é obrigado a tomar a vacina, que ele próprio não vai tomar, e fala sobre os efeitos colaterais, espalha esse tipo de pânico, né? Como é que você interpreta esse tipo de comunicação? Olha, para que a ansiedade é uma das frases mais infelizes que o ministro da Saúde já falou, porque realmente, para que a ansiedade de uma população que está há quase um ano em quarentena, sem poder ver os seus entes queridos, sem poder trabalhar, com a economia colapsando, muita gente passando necessidade, onde as vacinas são a nossa esperança mais efetiva de um retorno à vida normal, e nós sabemos que as vacinas são uma excelente ferramenta de saúde pública. Então, a ansiedade, eu acho que é bastante justificável, e se o ministro não enxerga isso, ele deve viver em alguma realidade paralela, que deve ser a mesma realidade paralela onde vive o presidente da República, em que as pessoas que tomam vacina se transformam em jacarés. Então, a gente começa a entender mais ou menos como é que funciona o mundo maravilhoso do Palácio do Planalto. Deve ser isso que acontece por lá. É surreal, é surreal a desconexão com a realidade que os nossos representantes do governo federal têm, presidente. É assustador, né? Assustador. É assustador, porque é uma desconexão com a realidade. A discussão da obrigatoriedade, que só surgiu por causa da fala do presidente Bolsonaro, ela é irrelevante e inoportuna. Nunca antes nesse país a gente tinha discutido obrigatoriedade de vacina, sendo que, curiosamente, elas sempre foram obrigatórias. E quando o presidente fala isso, ele cria uma imagem mental na cabeça das pessoas, quando ele diz ninguém vai me obrigar a tomar vacina, ninguém vai ser obrigado, as pessoas já imaginam um agente de saúde arrombando a porta da sua casa com uma seringa na mão e te amarrando numa cadeira para te vacinar. Quando, na verdade, quando a gente fala em obrigatoriedade de vacinas, a gente está, no máximo, falando de restrições da vida civil, que já existem. Essas restrições já existem. Você não pode matricular seu filho numa escola pública sem mostrar carteirinha de vacinação. Você não pode prestar concurso público, você não pode receber um auxílio governamental, como, por exemplo, o Bolsa Família. Então, restrições civis para quem não se vacina já existem, justamente porque vacinar é um ato de saúde coletiva, não é um ato individual. Então, se você se recusa a colaborar com a saúde coletiva, você é punido. Mas isso não quer dizer que alguém vai te obrigar, que alguém vai te coagir, vai te forçar a receber uma vacina. Quer dizer que você vai sofrer sanções, assim como o voto obrigatório. O voto é obrigatório. Se você não vota, você vai sofrer sanções. Então, é assim que funciona. Teve a revolta da vacina, né? Para não dizer que nunca tivemos, né? Essa conversa de vacina. Um século atrás, 100 anos atrás, algumas pessoas pensavam assim, né? Sim. É curioso ver que em 100 anos a gente realmente não mudou tanto assim, né? Agora, sim, saiu uma matéria no New York Times dizendo que o Plano Nacional de Vacinação brasileiro estava atolado no caos e que justamente num país que tem um programa de imunização mundialmente conhecido e um sistema de saúde bastante razoável, né? Único de saúde. Nós temos um dos melhores programas de imunização do mundo. Não é conhecido, ele é reconhecido mundialmente. Agora, para pôr em prática um programa de imunização, você precisa de vacina.
Você não vai vacinar as pessoas com desejos, você precisa das vacinas. Então, nós temos perfeita capacidade de montar um plano de vacinação, de montar cronograma, de dizer quais são os grupos prioritários, como que a vacinação vai acontecer, desde que a gente tenha vacinas, desde que a gente saiba quais vacinas vêm para o Brasil, quantas doses vão chegar em janeiro, fevereiro, em março, como é que dá para fazer uma programação sem ter o mínimo de informação sobre os insumos que vão chegar para fazer esse programa? Quer dizer, então, o programa de vacinação ele vira uma carta de intenções e não um plano. então, no final das contas, o que está com a Fiocruz deu mais ou menos certo e vai demorar. E a Sim. única esperança que tem é o Coronavac. A real é essa. A esperança rápida, sim. Provavelmente a AstraZeneca vai acabar entregando, né, um pedido de aprovação para a Anvisa e para a FDA, para a União Europeia, mas vai demorar um pouco. A nossa solução mais imediata seria a Coronavac. Já não está tão imediata, já não sabemos realmente quando que vem. Então, Sim. a gente está... Para usar a frase do ministro da Saúde, sim, ministro, estamos ansiosos, vamos ficar mais ansiosos agora. Mudando um pouco de assunto, é impressão minha, Natália, ou a gente está no pior momento de toda a pandemia, em termos de transmissão, disseminação, ocupação de leito e mortes também, ou não? A gente já esteve pior, mas a gente está voltando para um cenário muito parecido com o pior, que era quando a gente tinha uma média de 1.000 mortes por dia, e ficamos bastante tempo com essa média, e agora a gente está retornando para essa média. Então, a gente está numa época bastante complicada nesse final de ano, com o número de casos e de hospitalizações subindo, os hospitais, tanto privados quanto públicos, reportando que as UTIs estão cheias e que vai faltar leito se a coisa continuar assim. Então, a gente está numa situação bastante delicada e que se junta justamente com as festas de fim de ano. Então, a preocupação é que nas festas de final de ano as pessoas relaxem mais ainda as medidas de quarentena e isso acabe aumentando mais o número de casos em janeiro do ano que vem. É um momento de muita cautela e, de novo, um momento onde a comunicação com a sociedade deveria ser a prioridade número 1 do governo, uma comunicação efetiva, uma comunicação transparente, chamando a população para colaborar, pedindo para a população para não fazer reuniões de família com muita gente, evitar aglomerações. E se você vê as imagens das ruas comerciais aqui de São Paulo, você percebe que as pessoas estão completamente alheias a essa realidade. Então, é uma situação bastante preocupante e eu espero que a gente não veja o sistema de saúde, que, como você bem colocou, é um sistema de saúde público, excelente, exemplar, que outro país do nosso tamanho consegue ter um sistema de saúde público que atende 200 milhões de pessoas, e esse sistema agora corre o risco de colapsar, sendo que não colapsou até agora. Então, é um risco real e que eu acho que não está chegando na sociedade, as pessoas não estão conscientes desse risco. A coisa de verão e inverno faz algum sentido? Nenhum? Zero? Nenhum. Isso já foi motivo de especulação no começo, se seria, como outros vírus respiratórios, um vírus que se dissemina mais facilmente no inverno, mas infelizmente ele parece não estar nem aí para a temperatura ambiente. E o que dizer sobre essas novas mutações que estão aparecendo? Dizem que a transmissão é bem mais intensa, né? Essa nova mutação que apareceu na Grã-Bretanha. Tem indícios de que pode ser mais transmissível, mas isso precisa ser confirmado em testes de laboratório. Por enquanto, é uma informação especulativa em cima de dados epidemiológicos. O mutante foi isolado num grande número de pessoas na Inglaterra, o que sugere que ele pode ser um mutante que tem mais facilidade de transmissão. Mas para confirmar isso, precisa fazer um ensaio em laboratório para ver se isso realmente acontece
acontece numa cultura de células. Pode ser coincidência, pode ser simplesmente que as pessoas relaxaram muito mais as medidas de quarentena agora no final do ano e esse vírus esse mutante estava no lugar certo na hora certa. Ele estava em alguns eventos de super espalhamento, ele acabou se espalhando mais do que a linhagem original. Então, isso precisa ser investigado para realmente a gente ter certeza de que ele é mais transmissível. Em que medida a mutação preocupa? Ela preocupa nesse sentido. Se for um vírus ainda mais transmissível do que o original, a gente precisa redobrar os cuidados de quarentena com uma população que já estava relaxando esses cuidados. Entendi. Então, os cuidados não mudam. Eles não mudam. Seja o vírus original, raiz, seja qualquer tipo de mutante, uso de máscaras, evitar aglomerações, o distanciamento físico, isso funciona para qualquer vírus, mutante ou não, mas precisa fazer, essas medidas precisam realmente acontecer. E então essa é a preocupação, de que a gente já tem uma população que não está observando essas medidas e de repente se chega um mutante que é mais transmissível, a transmissão vai ser mais rápida e daí o sistema de saúde pode não dar conta. Então, agora, em relação a vacinas, que ficou muita gente falando, e se as vacinas não funcionarem? Isso é muito pouco provável de acontecer. Teriam que ser importante de dizer isso. Sim, teriam que ser mutações realmente muito mais específicas, que mudassem a carinha da proteína, que mudassem a carinha do vírus, para que ele não fosse mais reconhecido pelos anticorpos gerados pela vacina. Isso é pouco provável de acontecer agora. Pode ser que daqui a alguns anos surja um mutante que fique tão diferente assim da linhagem original que uma vacina já não reconheça, mas é pouco provável. E é importante dizer também que mesmo que isso aconteça, as plataformas vacinais que já estão prontas, elas são facilmente adaptáveis para novos mutantes e novos vírus. Principalmente essas plataformas de vacinas genéticas, vacinas de RNA, vacinas de vetor, de adenovírus, elas são fáceis de você trocar uma sequência genética por outra. Então, mesmo se isso acontecer, isso não quer dizer que a gente vai ficar descoberto e que vai ter que demorar mais um ano para ter vacina. Não, provavelmente em 1 ou 2 meses a gente consegue adaptar as vacinas que já existem. Ô, Natália, na melhor das hipóteses, digamos que sai o resultado Eles divulgam daqui a 3 semanas uma eficácia interessante da Coronavac. O que acontece na prática? Bom, tem milhões de vacinas, eu sei que tem milhões, mas assim, eu vou fazer aquela pergunta mais básica possível. Quando que vai voltar ao normal? Provavelmente normal mesmo, vida normal, tipo vida normal, show de rock, todo mundo pulando juntinho, 2022. Antes disso, não. Ao longo de 2021, nós vamos estar fazendo campanhas de vacinação. Nós vamos estar vacinando a população. A gente não vai terminar de vacinar a população antes do final de 2021, com sorte. Pode ser que demore mais. Vai depender realmente da nossa capacidade e da adesão da população. Mas ao longo de 2021, a gente vai vacinar. 2021 vai ser um ano de vacinas. E por isso a comunicação sobre vacinas é tão importante. Porque qualquer vacina, ela só vai conseguir ser tão boa quanto o número de pessoas que efetivamente se vacinam. Entendi. E a gente precisa que as pessoas confiem nas vacinas para ir aos postos de saúde e receber essas vacinas, senão não vai adiantar. Uma última pergunta, Natália. Eu tenho uma filha de 10 anos e assim, a gente escuta, né, que na França, nos Estados Unidos, em alguns países, as escolas não fecham. Na Alemanha, não fecha. Não fecha a escola, fecha outras coisas. A escola não fecha. O que você acha? Você acha que de 2021 deveria ter aula? Olha, eu tenho falado desde o começo da pandemia que um país que fecha escolas e abre bares e restaurantes diz muito sobre como funcionam as prioridades na nossa sociedade. E isso é muito triste. É muito triste. Outros países demonstraram muito claramente quais são as prioridades deles. Aqui não. Aqui a gente fechou escolas e abriu bares, restaurantes e shoppings. Sob que argumentação?
Teve lobby dos sindicatos e tudo mais, mas o que além disso? Acho que alguém me falou numa das entrevistas que não tinha dinheiro para bancar as Olha, escolas públicas com todas as prevenções necessárias. eu acho que pode ser uma realidade, uma escola pública para conseguir se aparelhar para Exato. cumprir todas as restrições, ela precisa de um investimento que a gente sabe que não é a realidade da maior parte das escolas públicas do Brasil. Uhum. Então, eu acho que isso pode ter sido um fator decisivo, sim. Eu acho que a gente não pode descartar essa hipótese, mas, de qualquer maneira, é justamente para esse local que deveria ser direcionado o investimento. E a gente sabe que no Brasil, infelizmente, o investimento ele é mal direcionado. Vide o exemplo que a gente tem do Ministério da Saúde, que gastou 85 milhões do seu orçamento em propaganda do agronegócio, né? O governo federal, que gastou 3 milhões mandando fazer uma lista de jornalistas puxa-saco versus jornalistas detratores, o Ministério da Ciência e Tecnologia, que gastou 11 milhões fazendo um ensaio clínico de vermífugo, que todo mundo sabia que não ia servir para nada. Então, o que falta no Brasil não é investimento, o que falta é vergonha na cara. Gente, Natália, era para eu sair sorrindo dessa entrevista. Me dê algum motivo, pelo Desculpe! amor de Deus, me dê algum motivo. Olha, eu acho que o motivo que eu vou te dar para você sair sorrindo é que a ciência realmente se desenvolveu durante esse ano de uma maneira Ah, completamente inesperada na rapidez com que isso aconteceu. A colaboração internacional entre os grupos que estavam estudando as diversas vacinas, o investimento maciço internacional que aconteceu no desenvolvimento dessas vacinas, a prova de conceito que deu origem às vacinas genéticas e às vacinas de RNA que estavam sendo pesquisadas há 30 anos e finalmente chegam ao mercado e chegam com uma eficácia altíssima que ninguém esperava. Então, essas vacinas chegam com tudo, mudando provavelmente para sempre a maneira como a gente faz vacinas. Então, elas interessante quebram, isso. e isso é muito bonito, elas quebram um paradigma que a gente não tinha nenhuma vacina genética licenciada ainda, e agora nós temos duas, e duas que mostraram funcionar muito bem. Isso quer dizer que a gente provavelmente vai conseguir desenvolver vacinas para outras doenças que a gente não tinha conseguido antes com plataformas mais tradicionais. Então, abre um caminho para um novo paradigma no desenvolvimento de vacinas. Isso é fruto de investimento em ciência, então essa é a Agora, parte bonita. bonita mesmo. Agora eu queria te perguntar uma coisa. Você me desculpa, mas me despertou uma curiosidade isso que Não, você falou. imagina, estou aqui para isso. É, os países pobres tendem a ser os últimos mesmo a receberem a vacina. É difícil isso. Eu acho que foi por esse motivo que a OMS, aliás, eu acho, não tenho certeza, foi por esse motivo que a OMS criou o COVAX, o Acordo Internacional, justamente para proteger os países mais pobres, fazendo um consórcio onde todos os países entram e todos os países têm acesso a um portfólio de vacinas. O Brasil aderiu também, e o Brasil aderiu como um país pagante. O Brasil vai comprar as doses de vacina. Mas, como é um acordo internacional, o poder de barganha é muito maior. Então, você consegue, como qualquer outro tipo de comércio, quanto mais doses você compra, menor o preço, você consegue um acordo melhor. Então, como é um acordo, são vários países comprando em consórcio, o poder de barganha é muito maior, eles vão Entendi. conseguir um preço muito menor por dose de vacina. E Entendi. tem países que vão entrar como realmente vão receber isso como doação, eles não vão pagar, são países que realmente não têm Entendi. condição. Então, isso foi uma iniciativa muito bonita da OMS, mas o Brasil, infelizmente, aderiu pedindo só 10% de doses para cobrir a população. Poderia ter pleiteado mais, mas não quis fazer um acordo pequeno porque achou que tinha bons acordos bilaterais com outras empresas. Mas foi uma tentativa da OMS de proteger os países mais pobres. Agora, não tem muito como, né, a gente não ter os países ricos em vantagem. A gente está vendo isso acontecer. Canadá Já já está vendo. garantiu
Já está vendo, o Canadá já garantiu doses para a população inteira, Estados Unidos estão comprando bastante, a própria Inglaterra. Então, assim, isso vai acontecer. Eu acho que fica uma lição para países como o Brasil, que podem não ter o poder de barganha de brigar por um acordo internacional, mas que tem a expertise da ciência nacional que poderia ter desenvolvido, com investimento adequado, uma vacina nacional. E isso poderia ter começado em fevereiro, em março, sem ter que fazer nenhum tipo de acordo internacional. Com um bom investimento, a gente poderia ter autonomia na produção da nossa própria vacina. Eu acho que fica essa lição de que nós não somos um país rico o suficiente para competir com Estados Unidos e com Canadá pela compra de vacinas de multinacionais, mas nós somos um país competente na nossa ciência nacional, competente o suficiente para desenvolver a nossa própria vacina. E em nenhum momento da pandemia houve um esforço nesse sentido. Houve um esforço dos laboratórios. Tem muitos laboratórios que estão tentando desenvolver vacinas nacionais, mas sem um investimento maciço do governo, isso demora anos. Quando as pessoas falam, foi muito rápido. Não, não foi muito rápido. Teve um investimento absurdo, senão ia demorar anos como qualquer outra vacina. O que possibilitou que essas vacinas fossem feitas em tempo recorde foi o tamanho do investimento que elas receberam. Foi o fator decisivo. Essa Covax já tem vacina disponível? Ainda não. A Moderna faz parte da Covax. Tá. Então, entendi. É a única do portfólio deles que já foi aprovada. Entendi. As outras estão chegando, né? Elas vêm logo atrás. Interessante. Mas, agora, sim, a Moderna entrou. Uma pergunta ingênua, porque eu sou ingênuo. No final das contas, eu sou ingênuo. A Pfizer, por exemplo. A Pfizer está com uma super vacina. Eles não liberam, né? Não existe genérico da vacina desde já para produzir aqui. Não existe. É deles. Não. É deles, é patenteada. É negócio, é grana. É business. É business. Né? Eu acho que existe um esforço de várias empresas para que essas vacinas sejam comercializadas durante a pandemia num preço de custo. Ninguém vai querer lucrar em cima disso, mas pós-pandemia eles vão mudar o preço, com certeza. Não, mas tudo bem, mas durante agora, não existe Está morrendo um monte de gente, por exemplo, aqui. Estamos sem vacina. A Pfizer já sabemos como faz. Quer dizer, já tem tudo que precisa para fazer uma vacina da Pfizer aqui. O Butantan pode fazer uma vacina da Pfizer, não? Teria que comprar os insumos, o Fiocruz, sei lá. Outros laboratórios poderiam. Uma vacina de RNA ela não é tão difícil de fazer. Mas daí realmente a gente chega num problema de acordos comerciais. De patente. De patente. Então aí nessa hora não tem humanitário, não tem nada disso, né? Não, é que é importante pontuar isso, acho importante. É uma conquista maravilhosa da ciência, mas não é para a humanidade, né? É para grupos políticos e econômicos de interesse, né? Então, no final das contas. Eu acho que é um assunto delicado e que eu não acho que eu sou a pessoa mais adequada para comentar. Eu entendo muito pouco dessa parte econômica, política, e mesmo de patentes eu entendo muito pouco. Então, eu tenho medo que qualquer coisa que eu vá falar aqui vai virar conversa de boteco. Não, claro, tudo bem. Só estava querendo ir até o fim da conversa. Não, né? É que eu realmente... Eu falei, vai virar conversa de boteco. Eu vou começar a dar palpite em coisa que eu não conheço. Então, uma última pergunta sobre coisas que você conhece. E que são muitas. Os tipos de vacina, porque você falou RNA, né? Você pode só dar uma explicaçãozinha dos tipos? A gente divide as vacinas, em termos de tecnologia, em gerações. Então, a gente tem vacinas de primeira, segunda e terceira geração. As de primeira geração, elas são aquelas mais antigonas, mesmo que a gente já faz aí há 80 anos, que são de uma tecnologia muito simples. São as vacinas de vírus inativado, como a da Coronavac, ou atenuado. Quase ninguém está fazendo atenuado para a Covid-19, mas tem muitas vacinas de vírus atenuado no calendário. Vacina de
sarampo, de cachumba, de rubéola, tríplice viral, a pólio, a Sabin é atenuado. Então, o que é atenuado? É enfraquecido, é um micro-organismo enfraquecido. Você deixa ele tão fraquinho que ele não é mais capaz de causar doença, Tá. mas ele dá uma resposta imune, que é o que a gente quer. Então, ele provoca uma resposta imune, mas ele não provoca doença. O inativado é a mesma coisa, só que o inativado ele não está fraquinho, ele está morto mesmo, ele está inativo com algum produto químico ou com calor, você mata ele. Então, essa é a diferença. A Coronavac é uma vacina de vírus inativado. Qual que é a vantagem dessas técnicas mais antigas? Como toda técnica antiga, elas são consagradas. A gente já conhece, a gente vem fazendo vacina assim há 80 anos, a gente sabe o que esperar de efeitos colaterais, a gente sabe fazer. O Butantan é um instituto que tem muito expertise com vacinas inativadas, eles produzem vacina da gripe, que é uma vacina inativada, vacina de raiva, que é inativada, então tem toda aquela segurança de trabalhar com uma técnica conhecida. Qual que é a desvantagem? Para você fazer uma vacina inativada, você tem que cultivar o vírus. Para cultivar esse tipo de vírus, você precisa de laboratório de segurança máxima, porque é um vírus contagioso. Isso é caro pra caramba. É uma estrutura muito cara. Então, a grande desvantagem é que você precisa de uma estrutura caríssima para poder fazer esse tipo de vacina. E por isso que o Butantan recebeu um investimento grande agora para ampliar a fábrica, porque precisa realmente de uma estrutura que precisa de investimento. Perdão. As vacinas de segunda geração, elas já não trabalham com o micro-organismo inteiro, trabalham com pedacinhos, que geralmente são proteínas ou açúcares. Só esses pedaços já costumam ser suficientes para o sistema imune reconhecer. Então, ele olha um pedaço, uma proteína só daquele vírus, e ele já reconhece, ele fala, eu sei quem é esse cara. Essa proteína tem a cara do SARS-CoV-2. Então, ele já monta uma resposta. Isso também tem vantagens e desvantagens. Vantagens porque você produz a proteína em laboratório, você não precisa mais trabalhar com o organismo inteiro. Então, você já elimina aquela coisa do laboratório de segurança máxima. Né? E desvantagem, o que é? Produzir proteína em laboratório não é tão simples assim. Você precisa trabalhar com outros tipos celulares para você conseguir expressar e purificar a sua proteína. Então, você vai precisar trabalhar com células de mamífero, de planta, de inseto, alguma célula que você consiga produzir essa proteína. Isso é trabalhoso e a proteína, em geral, ela não é muito imunogênica. Ela não dá uma resposta muito robusta. Então, você precisa colocar auxiliares aí. Você precisa colocar o que a gente chama de adjuvantes, que eles vão dar uma irritada no sistema imune, eles vão provocar uma inflamação para aumentar a resposta imune. Tem vacinas muito boas, assim, que já existem no calendário vacinal, como hepatite B, HPV. Então, também são vacinas que elas não são tão novas, a gente já conhece, já liberou algumas, e elas já não são tão diferentes, né? Elas já não exigem tanta estrutura e você não precisa mais trabalhar com o organismo inteiro. As de terceira geração é que são essas mais modernas mesmo, que a gente está vendo muitas agora, que são as genéticas, que são de DNA e RNA, e as de vetor, que são essas de adenovírus. As genéticas e as de vetor também, elas trabalham, não precisa mais do organismo, não precisa mais de pedaço dele. Você trabalha só com informação genética. Você vai pegar uma sequência genética desses organismos e vai jogar dentro da nossa célula, da célula humana. E a célula é que vai fazer todo o trabalho de produzir a proteína e mostrar para o sistema imune. Então, é uma vacina onde a gente faz muito pouco. A gente não precisa mais se preocupar nem em cultivar o vírus, nem em fazer uma proteína. A gente pega só a sequência genética, joga para a célula e a célula faz tudo. A nossa célula humana. Então, é muito mais negócio. E é exatamente isso. Ela é fácil de fazer. Ela é rápida de fazer, ela é mais barata, você não precisa de laboratório de segurança máxima, ela rende muitas doses por litro, porque você está trabalhando só com sequência genética, então o volume que você precisa é muito menor, rende mais doses por litro. São vacinas muito promissoras. Essas, Até agora, a da Pfizer
A da Pfizer e a da Moderna são dessas, são de RNA. E a Tá. de Oxford é de vetor, é de adenovírus. E a Coronavac? Coronavac é inativado, é de primeira geração. Ah, tá É uma certo. vacina mais antigona. Mas isso Tá. não quer dizer que ela é ruim, é o que eu falei, Uhum. são vantagens e Não, pode desvantagens. até ser melhor, no fim. Pode, Não sim. dá para A saber. gente não dá para saber. E daí o grande, né, o grande breakthrough dessas vacinas de RNA, agora da Pfizer e da Moderna, foi isso. Elas são as primeiras vacinas genéticas licenciadas, autorizadas no mercado. Ah, é? A gente De, não... de Sim, todas as doenças, de do tudo? mundo, da Uau! história. Ah, Né? Então, é um marco na história de vacinas. É a primeira vez que a gente coloca uma vacina genética para humanos. A gente tem algumas licenciadas de DNA para uso veterinário, mas para humanos é a primeira vez que a gente licencia e a primeira vez que tem uma de RNA. Isso no mundo. Então, é uma tecnologia muito bonita e muito promissora. interessante. Essa é outra boa notícia, então, né? Com certeza, é uma excelente notícia. E como eu falei, elas são rápidas de fazer. Então, pode mudar o paradigma de como fazer vacinas. Fica muito mais rápido, mais prático produzir vacinas agora. Ô, Natália, então o status atual são 2 vacinas aprovadas e um Isso. monte de vacina em fase 3, né? Tem bastante em fase 3. Aprovada, a gente tem a Pfizer e a Moderna. E a gente tem a AstraZeneca com Oxford chegando. A gente tem a Sinovac também, a Coronavac chegando. A gente tem a Janssen também, que também está terminando a fase 3. A Janssen também, ela é parecida com a de Oxford, ela é de adenovírus também, de vetor. Que mais que a gente tem? A Novavax, que é uma de proteína, que também está quase lá. Então, a gente deve ver várias vacinas no começo do ano que vem, começando a entregar seus resultados. Certo. A gente vai ter mais vacinas, com certeza. Agora, esse papo de achar que tomando vacina vai ter efeito colateral é o mesmo de quem acha que a Terra é plana, tipo, né? Ou de que vai virar jacaré. Efeito colateral de vacina é normal. Febre, dor no local, inflamação, vermelhidão no local da aplicação. Isso tem com qualquer vacina. E esses foram justamente os efeitos observados nas milhares de pessoas que se vacinaram com a vacina da Pfizer, com a vacina da Moderna, com a própria Coronavac, como o Dr. Dimas Covas falou hoje. Não teve nenhum efeito adverso diferente de febre e dor. Certo. Então, realmente, teve a questão das alergias da Pfizer, mas foram pouquíssimas pessoas que foram, né, atendidas no local, não foram alergias graves e que já se resolveram. Então, esses foram os efeitos colaterais que apareceram até agora. Claro que os efeitos colaterais continuam sendo monitorados mesmo depois que as vacinas são aprovadas. Então, se aparecer alguma coisa esquisita, a gente vai ficar sabendo. Mas é muito pouco provável se a gente pensar que milhares de pessoas já foram vacinadas e até agora não apareceu nada muito diferente disso. Então, se a Coronavac vier com uma eficácia de mais de 50%, já é para ser comemorado? Sim, né? Vai ser uma vacina perfeitamente aceitável e que certamente vai ajudar e pode a diminuir, né? Pode colocar o Brasil. Sim, pode de fato colocar o Brasil num outro patamar. Pode, não, com certeza, pode. Uma vacina que tenha pelo menos 50% de eficácia, ela já vai diminuir bastante a incidência de doença e morte, com certeza. Enquanto a da AstraZeneca não ficar pronta, que também deve levar mais um tempo, né? Deve demorar mais um pouquinho, sim. Tá, então tá bom, minha cara. Então eu espero falar com você numa oportunidade em que, sei lá, você ou eu, a gente, olha, eu tô indo vacinar, acabei de vacinar, eu tô inteiro, tô feliz. Seria fantástico. É o que a gente brinca, né? Que o pessoal está perguntando, qual o efeito colateral, né? Você já se vacinou? Eu tenho alguns amigos americanos que estavam trocando mensagens falando, e aí, você já se vacinou? Você teve algum efeito colateral? Sim, alívio.